Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Porrada. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre os resultados do ONE FC que aconteceu nessa sexta-feira. Pra galera que não tava ligada aí, foi um grande evento, teve participação de dois caras bem conhecidos, Demetrius Johnson e Ed Alvarez. O Demetrius Johnson que tá na segunda fase aí do torneio da categoria dos mochos, ele inventou o Tatsumitsu Wada, desculpa a pronúncia aí, mas é que o negócio fica complicado quando a gente vai pro Japão. E pior ainda foi o Ed Alvarez que enfrentou o Edward Folayang. Então os nomes aí dos filipinos e dos japoneses me desculpem. De qualquer maneira, o Ed Alvarez teve muita dificuldade, acabou levando um golpe na perna. Ele estava tendo a perna magoada no primeiro round, mas conseguiu com a sua habilidade no chão reverter o jogo e conseguiu a finalização. Já o Demetrius Johnson, embora estivesse enfrentando um gigante para a categoria, ele conseguiu também sair com uma vitória por decisão. Na verdade foram duas vitórias importantes, né? O Ed Alvarez, ele veio, já para quem não lembra, ele estreou com derrota no ONE FC, ele fez a sua estreia quando ele, na verdade, estava participando do torneio dos leves, que também está acontecendo o torneio na categoria dos leves. Ele acabou perdendo e, obviamente, saindo desse torneio, não participou, essa luta agora foi fora já do torneio. Pequena correção da informação aqui que foi percebido na edição. O Ed Alvarez realmente estreou contra o Timofey Nashukin no torneio dos leves e perdeu essa luta, mas o Nashukin se lesionou, então o Ed Alvarez avançou no torneio substituindo o Nashukin. Então essa luta do Alvarez contra o Folayang valeu pela semifinal do torneio dos leves. Fico feliz que ele conseguiu essa vitória, mas muita gente estava se perguntando, né, o porquê que o Ed Alvarez e o próprio Demetrius Johnson não estão tendo lutas tão simples quanto as pessoas iriam achar. Um motivo, obviamente, é o que a gente já falou aqui durante diversas oportunidades, é da qualidade do plantel que existe hoje fora do UFC, que muita gente não gosta de reconhecer, mas existe. Tá? Os lutadores filipinos, japoneses, orientais em geral, que lutam no ONE são bons lutadores perigosos, lutadores que sabem lutar MMA. E mais do que isso, é um fato interessante que muita gente pode não conhecer. O próprio Ed Alvarez e o próprio Demetrius Johnson estão lutando nas suas categorias que lutavam no UFC. Ou seja, o Ed Alvarez está lutando na categoria dos leves e o Demetrius Johnson está lutando na categoria dos moscas. Só que as categorias do ONE UFC são um pouco diferentes do que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a fazer transição, por exemplo, do Bellator para o UFC, eles usam a mesma categoria de peso, ou seja, o mosca do Bellator e o mosca do UFC, os dois são 56,7 kg, 125 libras. Mas o mosca do ONE UFC são 61,2 kg, 135 libras. O que pro UFC e Bellator já é peso galo. Ou seja, na verdade, o que o Demetrius Johnson está fazendo, ele está lutando na categoria com atletas até 61 quilos. Ou seja, como se ele estivesse lutando nos galos do UFC. E pro Ed Alvarez, ele está lutando contra atletas de até 77 quilos, o que seria a categoria dos meio médios do UFC, ou seja, uma categoria para cima. Resumidamente, os dois estão enfrentando atletas muito maiores. E claramente você vê que isso é um problema sério, né? Primeiro porque você não conseguiria imaginar, por exemplo, o Ed Alvarez se dando bem na categoria dos meio médios do UFC, né? Não é algo que a gente esperava que ele fosse se dar bem ali com tanta tranquilidade. E você está se perguntando, Lenny, mas então todas as categorias do ONE são uma acima do UFC? Sim, são todas. Pra você ter ideia, os médios do ONE UFC é os meio pesados do UFC. Então, tudo lá é uma categoria acima. Então, na minha opinião, o Ed Alvarez deveria lutar na categoria abaixo. Né? Ele deveria descer e ir pros penas. Exatamente, né? Ele deveria lutar. Porque os penas é até 70 quilos, que é os leves do UFC e o Bellator. Então, ele não é pra ele se manter na mesma categoria nominal. Ele tem que se manter na mesma categoria de peso, pô. Né? Porque senão ele vai... Você viu o Folayang, é um cara bem maior do que ele. Assim como na estreia dele, eu bem que na hora, quando eu vi aquela primeira luta dele, eu falei, cara, ele tá bem menor que esse cara. E ele não tinha essa diferença toda de tamanho no UFC. E depois que a gente foi analisar, e falou, cara, agora tá explicado. E foi uma luta aí que ele, apesar de tudo, conseguiu vencer basicamente na sua habilidade, né? Como o André falou, ele tomou ali chutes fortíssimos na perna, o Folayang acertou mais ou menos ali na parte de baixo da perna, perto do tornozelo dele. Ele acabou caindo, inclusive ele foi pro hospital depois dessa luta aí, direto por causa desses chutes. Felizmente, o Folayang foi com tudo para tentar o ground and pound finalizar, ele conseguiu fazer uma excelente reversão, novamente, qualidade no seu jogo, e conseguiu finalizar o Folayang. Já o Demetrius Johnson
enfrentou um cara que, novamente, ele não tá acostumado a lutar com lutadores tão grandes assim. O Wada é um cara grande, que tem uma envergadura bem grande, só que o Demetrious Johnson basicamente compensa isso tudo na sua velocidade, né? Ele deu sorte de pegar um Wada, que é um cara que não é tão agressivo, gosta de jogar mais circulando e no contragolpe, e ele tomou toda a postura de agressão, buscou a luta o tempo inteiro. As regras do UFC são diferentes do UFC, a gente vai fazer um vídeo depois explicando como ela funciona aqui, mas basicamente o que conta é o que aconteceu no final como um todo. Quem foi que buscou mais a luta, causou mais dano de uma forma geral, e nesse caso o Demetrious Johnson foi quem buscou mais o combate e conseguiu mostrar mais serviço ali nessa noite. Então o Demetrious Johnson tá chegando na final do Torneio dos Moscas, então se ele bater e conseguir vencer esse torneio, ele vai disputar o cinturão. Já o Ed Álvares, na minha opinião, na verdade eu acho que até o Demetrious Johnson deveria repensar isso no futuro, mas o Ed Álvares tem que repensar agora. Não dá pra ele ficar nessa categoria, os caras são maiores, são mais fortes e ele tá tendo muita dificuldade. O Demetrious Johnson ele até tem alguma dificuldade, mas aparentemente ele consegue lidar bem com isso. Ele já lutou na categoria dos galos, isso, na época do EC e depois... Isso, enfim. Ele tá conseguindo lidar bem. Agora o Ed Álvares não, cara. O Ed Álvares, essas bicas que ele tava tomando no primeiro round, cara, na hora que o Volkan foi pra cima dele, eu falei, a luta vai acabar. Vai ser a segunda derrota seguida do Álvares no ONE UFC. E aí, felizmente, pra ele, a estratégia de conseguir fazer a reversão funcionou e ele conseguiu se dar bem. Mas ele tá tendo dificuldade, tá claro que ele tem dificuldade com o tamanho dos atletas. Sair no braço, que é o que ele gosta de fazer, não tá dando pra ele ali. Então, talvez valha a pena ele ficar na categoria de peso certo, e não na categoria nominal. O atleta tem que entender isso, né, cara? Se o peso, se colocar lá, sei lá, peso tubarão, peso papagaio, não importa o nome, importa é o peso, caramba. Então você tem que ficar no lugar certo. Lembrando que aí você pode perguntar, pô, Milênia, mas não tem categoria abaixo do peso mosca? Tem. No ONE UFC tem duas categorias masculinas abaixo, que é o peso palha e o peso átomo. Na verdade o peso átomo lá, por enquanto, eles só estão com categoria feminina. Isso, por enquanto. Mas eles, inclusive, já estão querendo... Eu li uma notícia há pouco tempo atrás falando que eles já estão pensando, porque existem muitos orientais pequenos. Essa é a verdade. Lá no Oriente você consegue ter uma gama de lutadores... Suficiente pra encher uma categoria, exatamente. Né? E lutadores menores, né? Ao contrário do Ocidente, onde a gente tem geralmente lutadores maiores, é difícil a gente preencher lutas com lutadores menores assim. Mas enfim, tem como o Demetrious Johnson lutar na categoria dos palhas sem muito problema. Ele vai estar lutando exatamente no mesmo peso que ele lutava no UFC, tirando esse gap de diferença de tamanho e força que ele tá tendo nesse combate, que na verdade... acaba até impressionando como o Demetrious Johnson tá conseguindo lidar com essa diferença. Ainda tá conseguindo, ganhou agora, vai pra final do torneio, então ainda tá conseguindo mandar bem. Nato, o cara é um ponto fora da curva, impressionante a velocidade, o MMA, a gente sempre falava disso dele lutando no UFC, que gosta de ver MMA, assiste o Demetrious Johnson lutando, e ele tá conseguindo se virar bem contra caras gigantescos lá no ONE. E esse é um dos primeiros vídeos que a gente tá falando do ONE UFC, e a gente vai falar um pouquinho mais desse evento, tem muita coisa interessante acontecendo por lá, a gente vai dar uma explorada aí com vocês, depende também de como vocês vão colocar esse vídeo aqui, colocar o curtir, colocar o comentar, pra gente saber se vocês têm interesse em ver notícias desse outro evento. De qualquer maneira, falamos de várias coisas nesse final de semana, inclusive da luta principal do UFC, comentamos os resultados, já deve ter um vídeo aqui pra você assistir. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora, um abraço e até mais. Até mais.